Bom dia, boa tarde ou boa noite. O alarme tocou há poucos dias, mas quase ninguém percebeu. Não houve manchetes, nem alertas na televisão, nem pronunciamentos dramáticos. Ainda assim, algo extremamente grave acabou de acontecer dentro do sistema bancário americano. Na noite de 13 de janeiro de 2026, um relatório técnico entrou silenciosamente nos registros oficiais. Era apenas mais um documento burocrático, desses que quase ninguém lê, mas ele carregava uma informação capaz de abalar todo o sistema financeiro. O relatório vinha de um banco regional avaliado em mais de 90 bilhões de dólares. Em uma página escondida no meio de centenas, aparecia um número simples, seco e devastador. Perdas não realizadas de 17,3 bilhões de dólares. Agora preste atenção nisso. Esse banco possui menos de 10 bilhões em capital próprio. Em termos diretos, ele já está quebrado, mesmo que continue funcionando. Ele segue operando porque as regras contábeis permitem fingir que essas perdas não existem, desde que os ativos não sejam vendidos. É como sustentar um prédio com rachaduras profundas apenas porque ninguém ainda bateu na parede. E esse não é um caso isolado. O que estamos vendo agora é o ponto exato em que uma crise construída ao longo de 3 anos deixa de ser controlável. A partir daqui, ela começa a ganhar vida própria. Quando somamos a exposição dos bancos ao mercado imobiliário comercial, as perdas ocultas em títulos e o volume gigantesco de empréstimos prestes a vencer, o número que surge é impossível de ignorar. O buraco chega a 8,5 trilhões de dólares. Não estamos falando de valores teóricos. Estamos falando de capital real em risco. De dinheiro que simplesmente não existe mais nos balanços. Não há banco central rápido o suficiente para cobrir isso. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar a março de 2023. Foi quando o Silicon Valley Bank quebrou, revelou uma fragilidade escondida em todo o sistema. Naquele momento, o problema parecia restrito a títulos públicos comprados quando os juros estavam próximos de zero. Quando as taxas subiram de forma agressiva, o valor desses títulos despencou. Aquilo foi apenas o aviso inicial. O que vem agora é muito mais perigoso porque não envolve papéis do governo, mas imóveis vazios, prédios sem inquilinos e fluxos de caixa inexistentes. Diferente de um título que pode se recuperar no vencimento, um prédio vazio não se cura com o tempo. Quando o inquilino vai embora, o prejuízo se torna permanente. Hoje, quase metade dos edifícios de escritórios nos Estados Unidos já vale menos do que a dívida associada a eles. Isso significa empréstimos submersos, sem chance real de recuperação total. E o problema não para nos escritórios. O varejo físico está sob pressão estrutural, com shoppings vazios e centros comerciais obsoletos. O comércio eletrônico mudou o jogo de forma definitiva. O setor multifamiliar antes visto como seguro também começou a rachar. Excesso de oferta, juros altos e crescimento de aluguel travado criaram uma combinação perigosa. Quando somamos essas frentes, chegamos a centenas de bilhões em perdas diretas apenas no setor imobiliário comercial. E isso é só metade da história. A outra metade está escondida nos títulos mantidos até o vencimento. Papéis comprados em um mundo de juros zero, que hoje valem até 30% menos. Essas perdas não aparecem nos balanços como prejuízo realizado, mas elas existem. E se forem forçadas à superfície, destroem capital instantaneamente. Agora entra o fator mais explosivo de todos. O muro de vencimentos. Entre março e dezembro deste ano, quase $1 trilhão em empréstimos vai vencer. A maioria desses contratos foi assinada em um ambiente completamente diferente. Refinanciar nessas condições se tornou quase impossível para muitos tomadores. Sem capital novo para cobrir a diferença, o caminho mais comum passa a ser o default estratégico. O proprietário entrega as chaves e transfere o problema para o banco. Cada default transforma uma perda teórica em um rombo real. O capital do banco encolhe e a confiança começa a desaparecer. E quando a confiança vai embora, o contágio começa. Não é um contágio financeiro no início. É psicológico. Basta um banco cair para que depositantes de outros comecem a se perguntar se o próximo será o deles. Foi assim em 2023 e o cenário agora é muito mais frágil. O dinheiro migra rapidamente para grandes bancos considerados seguros. Isso força bancos regionais a vender ativos, realizando perdas e acelerando o colapso. O fundo garantidor não tem munição suficiente para lidar com uma crise dessa magnitude. Para cada dólar em reserva, existem dezenas em depósitos ameaçados. O desfecho segue um roteiro conhecido: resgates, impressão de dinheiro e socialização das perdas. Mas o verdadeiro estrago acontece quando o crédito desaparece. Obras param, empresas quebram e o desemprego começa a subir. Esse efeito se espalha para toda a economia. Menos crédito significa menos investimento, menos consumo e mais inadimplência. Quando juntamos perdas bancárias, resgates, plicos, destruição de patrimônio e recessão, chegamos aos 8,5 trilhões de dólares. Não é hipótese. É consequência lógica. Agora precisamos falar de você. Essa crise não é abstrata.
Ela afeta qualquer pessoa que mantém dinheiro dentro do sistema. Valores acima do limite garantido não estão totalmente protegidos. Em uma falência, o excesso pode simplesmente desaparecer. Mesmo quem está dentro do limite pode enfrentar bloqueios temporários. Ter liquidez fora do sistema por prudência não é paranoia. O colapso não começa com filas na porta do banco. Ele começa quando o crédito trava e a confiança silenciosamente racha. Ignorar não impede o impacto. Entender muda a forma como ele te atinge. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreva no canal. Aqui não entregamos conforto, entregamos lucidez.